de Deus e peço a você que pegue sua Bíblia, a sua espada, a sua arma e abra ela junto comigo. Livro de 2 Reis, o capítulo 4, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos até o versículo 27. 2 Reis, no capítulo 4, e no versículo 27. Glória a Deus, até a conclusão do mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, terça-feira da adoração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Todos acharam? Digam amém. Leamos a palavra do Senhor, que fala desta maneira: e chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte e pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar, e disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Pai amado, nessa noite, meu Deus, iremos, meu Deus, nos alimentar mais um pouco da Tua palavra. Iremos, meu Pai, aumentar a nossa fé mediante a mesma, e viemos nos alicerçar, Pai amado, segundo a Tua palavra. Então, Deus, nesses poucos minutos que no resto, que não seja aquilo que queremos ouvir, mas seja o Senhor passando algo para a Tua igreja, porque eu tenho certeza que mediante esta palavra, alguém vai sair daqui com a sua resposta na mão, alguém vai sair daqui mais que avivado e com sua fé aumentada. Então, Pai querido, seja conosco, seja na Tua casa, com cada um de nós, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, a palavra a qual vou ministrar agora, ela vem mostrar mais um resultado e mais um exemplo de quão é bom ser fiel a Deus e principalmente ser cheio do Espírito Santo e da autoridade do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que após Eliseu e Geazi profetizar na vida de uma viúva, a qual ela estava prestes a perder os seus 2 filhos para os credores daquela cidade, após o milagre vir acontecer na casa daquela viúva, ele partiu para uma cidade chamada Sumém, cidade esta, a qual era a saída, aliás, era a entrada, da cidade a qual Geazi tinha acabado de fazer, de profetizar, melhor dizendo, o milagre a qual Deus operou naquela casa. E naquela cidade ali, a qual era Sumém, a notícia já tinha sido ocorrida, ou seja, a notícia a qual aquela mulher tinha ali recebido o milagre, a qual o pequeno azeite se multiplicou em vários, já estava ali percorrendo em vários lugares daquele vilarejo. E houve-se uma hora que Eliseu estava começando a passar por ali com seu servo Geazi, e ali eles estavam sendo reparados ou observados por uma mulher chamada Sunamita, mulher esta, a qual chamou o seu esposo, e dessa maneira falou para ele, obreiro Nazareno, da seguinte maneira: observastes estes homens, eles são homens servos do Deus vivo e também cheios do Espírito Santo de Deus. Eliseu passava ali constantemente fazendo a obra do Senhor, apregoando a palavra, dizendo que o único Deus a qual teriam que servir era aquele a qual sustenta o universo na
palma de sua mão. Era aquele a qual criou os céus e a terra em 7 dias. Era aquele a qual opera milagres e maravilhas. Era aquele a qual faz milagres acontecer e o impossível se manifestar em verdade. Aonde Eliseu passava, ele pregava a palavra da salvação, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, e mediante a mesma, aquele que crê é batizado no Espírito Santo de Deus. Aquela mulher ali começava a observar Eliseu pregando a palavra, e a cada dia que passa, a missionária Kátia, ela tinha mais certeza que Eliseu verdadeiramente era um homem servo do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ela ali chamando seu esposo, irmão Márcio, ela veio falando da seguinte maneira: façamos o seguinte, vamos preparar um quarto para os servos de Deus e vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, uma lamparina e uma cama, para que ele pudesse descansar. A hora que ele passar novamente, quando estiver pronto o quarto para ele, nós vamos chamar ele, vamos oferecer pão e vamos mostrar o que nós sentimos no coração de preparar para eles. Irmã Ayla, quando eles passaram novamente, aquele quarto já estava pronto para receber os servos do Senhor. Aquele quarto já estava pronto para receber os homens de Deus. Quando aquela mulher sentiu no coração de fazer algo para eles, isso nos deixa uma lição, irmã Lucineide. Lição esta é que o Senhor não abandona a missionária Liliane, aqueles que fazem a obra dele. O Senhor não deixa de qualquer jeito, irmã Raquel, aquele que desbrava pregando a palavra do Senhor. O Senhor não deixa de qualquer jeito aquele a qual ministra a palavra dele, que louva também mediante o louvor, almas vai se render aos pés dele. Isso nos deixa uma lição, que aonde quer que você vá, o Senhor está preparando algo de grandioso para você e para mim. Se você crê nisso que eu estou falando, dá uma glória a Deus essa noite em nome de Jesus. Lá vem Eliseu e Geazi novamente caminhando, e aquela mulher com seu esposo ficam bem na porta de sua casa. Lembrando que esta mulher não é uma mulher qualquer, uma mulher rica, uma mulher a qual também era conhecida naquela cidade. Mulher esta a qual tinha conhecimento não só com os governadores daquela cidade, mas também com comerciantes daquela cidade. E ali naquele momento ali, Eliseu vai passando e ela chama o servo do Senhor. Chamando ele, ela oferece pão para ele se alimentar. Ela oferece pão para ele saciar a sua fome. É bem verdade que muitas das vezes Eliseu ia fazer a obra do Senhor em jejum. Por quê? Porque como até no dia de hoje, quando você vai fazer evangelismo, você não sabe o que você vai encontrar na frente. Você não sabe o que está te esperando, irmã Ayla. Você não sabe em que pessoa você vai orar. E dessa maneira era no tempo de Eliseu. Ele consagrava, ele orava, ele jejuava, e depois de fazer a missão para o Pai, ele retornava para onde ele estava, e assim ele se alimentava. Só que meio a caminhada, ele foi constrangido, ou seja, alguém chamou a atenção deles para que eles viessem até essas pessoas. Essa pessoa, como eu falei de princípio, se chama Sunamita. Mulher esta qual preparou aquele quarto com todos aqueles preparos e falou para eles: Eliseu, eu tenho observado que tu és o homem de Deus. Eu tenho observado que tu prega a palavra, que tu faz a obra de Deus, e eu senti no meu coração em fazer um quarto para ti, em fazer ali naquele momento para que você pudesse repousar, descansar e no dia seguinte fazer a obra do Senhor. Mas ele foi preparado especialmente para vocês, e a hora que vocês viessem até Sunem, vocês vinham para cá, porque essa chave é no quarto de vocês. Naquele momento ali, Eliseu entrou para aquele quarto, viu que aquela mulher tinha preparado para eles e se agradou.
Só que ele não ficou quieto, porque segundo o texto bíblico, Eliseu começou a olhar para um lado e para o outro, e tinha que dar alguma coisa, ser recíproco com aquela mulher, porque o que ela preparou foi algo finíssimo. Deixa eu dizer para você uma coisa: naquela época, quem tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina em seu quarto, era uma pessoa a qual tinha condições. E o que aquela mulher preparou para Eliseu não foi como qualquer coisa, não, foi coisa finíssima. Ou seja, o que ela preparou para o servo de Deus foi coisa preciosa. Se fosse no dia de hoje, queridos, se fosse a irmã Caixa pregando a palavra, o obreiro Nazareno com a mão no sinete, o Márcio pregando a palavra, a irmã Aila visitando por ali ou por outro lado, alguém iria te surpreender, iria te colocar no quarto com uma central de ar, com uma cama king, com um edredom e com tudo de melhor. Naquela época não era diferente. Quem tinha aquilo em seu quarto eram pessoas a qual tinham um cargo alto. Aquela mulher preparou tudo, não só porque ela sentiu no coração, mas porque Deus preparou tudo para aqueles que faziam a obra dele. O Senhor nunca desampara aquele a qual faz missões. O Senhor nunca desampara aquele que faz a obra. Até mesmo aquele a qual o irmão Márcio faz também, se doando, pegando uma água de vez em quando, né, Márcio? E qual a irmã Kátia também preparou aqui, ó, né? Ficou muito bonito. Deus está observando, porque Ele olha que eles têm compromisso com a obra dele. Aquele que faz com amor, Ele surpreende a qualquer momento, né? E naquele momento Eliseu ficou observando e incomodado falou: Geazi, vai até Sunamita e chama até aqui, eu preciso falar com ela. Eu preciso tentar ser recíproco com ela, ver tudo que ela fez por nós, nos alimentou, nos deu água, nos deu um quarto abençoado. Alguma coisa eu tenho que fazer por esta mulher e pela família dela. Geazi saiu da presença do profeta Eliseu e foi ter com o sunamita. Chegando com o sunamita, ele falou: minha senhora, o meu senhor lhe chama e precisa falar com você urgentemente. Aquela mulher largou o que estava fazendo, subiu até aquele quarto. Chegando à porta, Eliseu falou: sunamita, tu precisas de alguma coisa do general do exército, do governador, de algum oficial. Por que ele falou isso? Porque Eliseu, ele tinha conhecimento aonde quer que ele fosse. Naquele momento o sunamita falou: meu senhor, eu convivo no meio deles, eu convivo junto com todo o meu povo, eu tenho conhecimento também, eu não preciso de nada disso. Naquele momento a Bíblia diz que ela se retirou, e ela se retirando, o servo de Deus não ficou quieto. Geazi olhou aquela situação e Eliseu falou: não sei o que oferecer para ela, porque tudo que ela precisa ela tem. Aí Geazi falou assim: meu senhor, posso te dar uma palavra? O profeta falou: pode. Eu observei que eles não têm filho e o esposo dela já é de estado avançado de idade, ou seja, não tem mais como ele gerar filhos. Naquele momento ali, o profeta se levantou e falou: chama ela novamente, eu quero falar com ela. Lá vai Geazi descendo as escadas e foi até Sunamita e falou: minha senhora, o meu senhor me chama novamente. Naquele momento ali, ela lá o que está fazendo e sobe as escadas e vai até onde está o servo do Senhor. Naquele momento ali, ele se levanta e com a autoridade do Senhor ele fala: obreiro Márcio, daqui
braço, o que é tão sonhado teu, tu estarás dando luz a um fruto, tu estarás com um filho no teu braço, e tu vai glorificar o nome do Senhor. Naquele momento ela desacreditou. Sabe o que ela falou? Oh meu Senhor, não mintas para mim, não me enganes. Mas deixa eu te falar uma coisa, muitas das vezes a promessa, quando vem para nós desacreditamos, mas a palavra de Deus vai dizer que quando tu pensa em fazer alguma coisa, o Senhor já pensou grandes coisas, grandes, maiores para a tua vida. O que aquela mulher não sabia é que o impossível ia acontecer na vida dela. Naquele momento, passa um mês, passa 2, 3, 4, 5, 6. Quando se completa exatamente 365 dias, a Bíblia vem dizer que aquela mulher estava segurando em seus braços uma promessa qual era impossível para ela se cumprir. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, talvez você tenha colocado na mão do Senhor algo a qual você já perdeu até a esperança, porque pode estar demorando. O Senhor fala para você nessa noite: não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no meu tempo que eu faço. Não te esquece que um dia para vocês é como se fosse 1000 anos para mim. Eu vou te falar outra coisa nessa noite: a promessa não morreu, ela está de pé, ela está de pé, ela está de pé. Aleluia. Aracanta lava, surianda, suricanta lábias. O Senhor fala nessa noite: não desacredita, não te preocupa, não te preocupa, apenas chora na minha presença, porque a hora de cantar vai chegar, ela está perto, mas é necessário aguardar o meu tempo. Aleluia. Muitas das vezes está no nosso tempo. Eclesiastes 3 diz o quê? Tudo tem seu tempo, meu Nazareno, abaixo dos céus. Ou seja, tudo tem seu tempo, mas abaixo daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Passado-se o tempo, aquela criança cresce com saúde, brincando, correndo, passeando. E teve uma hora que ela falou assim: mãe, deixa eu ir lá com meu pai, eu quero ir lá com meu pai junto com os servos dele, eu quero ver como é que ele está. Naquele momento aquela criança é liberada pela mãe, e ela vai correndo até onde está o seu pai. Ali ela encontra com o seu pai, passa um tempo, mas só que uma forte dor de cabeça encontra aquela criança. Segundo o texto bíblico, igreja, aquela criança não aguentou, ela começou a gritar: ai meu pai, a minha cabeça está doendo terrivelmente. Naquele momento, o pai pega a criança, chama um dos seus servos e fala assim: olha, leva ele de volta para minha esposa, porque ele não está bem. Queridos, tem vezes que a promessa se cumpre em nossas vidas, mas quando ela se cumpre em meio à caminhada, escute bem, nós nos deparamos com imprevistos, não é verdade? Quantas vezes você recebeu aquela bênção não esperada, mas só que em meio à caminhada teve alguma coisa que te atrapalhou, e parece que tudo deu errado? Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: o nosso Deus, aleluia, Ele é um Deus de estratégia. O nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus a qual cria situações, não só para você glorificar, mas até mesmo que desacreditaram dele. Me deu um exemplo do Êxodo. Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, Moisés, a promessa se cumpriu.
endureceu o coração dele, para que ele nos persiga. Mas eu vou te falar uma coisa, Moisés, no final de tudo, não só vocês vão glorificar o nome do Senhor, mas o Egito também precisa saber que eu sou o único Deus que tem o poder nos céus e na terra. Pois é. Lá vai aquela criança até a sunamita, levada por um servo deles. Chegando até a mãe vê que aquela criança está desfalecendo de maneira que ela nunca viu na vida dela. Aquela mãe pega a criança, tenta reanimar ela, mas aquela criança ela evolui a óbito. Essa criança evolui a óbito e agora ela está sem vida nos braços de sua mãe. Naquele momento ali a Bíblia vem dizer que ela pega a criança pelo braço, leva até o quarto do profeta e deita sobre a cama do profeta. Naquele mesmo instante ela desce a escada novamente e vai até o seu esposo dizendo: meu esposo, por favor, traz meu jumento agora e manda um dos servos vir junto com ele. Naquele momento ele falou: mas por quê? Porque eu preciso ir urgentemente até onde está o profeta. Naquele momento ali o esposo dela falou assim: mas espera aí, ainda não é a festa da lua e também não é sábado. Por que está acontecendo isso? Aquela mulher com toda aquela dor, aquela mulher praticamente já enlutecida, aquela mulher ali praticamente sem esperança, falou assim: meu esposo, não te preocupas, vai tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Quantas vezes que tu falou para alguém do que tu está passando, quantas vezes compartilhou com alguém da tua vida, que além de te ajudar ainda vem querer espalhar a tua história. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: para de fazer isso, começa a te deleitar nos pés do profeta, porque a solução ele tem nas mãos dele. Aquela mulher falou: meu esposo, vai tudo bem. Por quê? Porque ela sabia que ele era o santo homem de Deus. Naquele momento ali, ela monta no jumento junto com o seu servo. A Bíblia diz que o esposo dela falou assim: olha, vai, não para até chegar aonde está o profeta. Passando-se todos aqueles quilômetros, ela chega até um lugar chamado Monte Carmelo, aonde estava ali o profeta consagrando junto com o seu servo Geazi. E o seu servo olha para baixo e fala assim: meu senhor, por acaso não é sunamita que está vindo ali? Naquele momento ele olha e fala assim: é sunamita, ela veio até aqui. Naquele momento aquela mulher ela vem correndo desesperada, segundo a Bíblia, e ela se prostra aos pés dele, agarra nos pés dele, começa a chorar. O seu servo, sem saber o que estava acontecendo, ele foi tentar tirar ela de lá, e a Bíblia vem dizer que Eliseu olhou para ela e sentiu que ela estava com o coração angustiado. Naquele momento ela fala assim: Geazi, deixe ela aqui, porque o Senhor não me revelou o que está acontecendo, mas eu senti que ela está profundamente angustiada. E naquele momento ele falou assim: sunamita, faz bem a tua casa, faz bem o teu marido. Quando ele falou: faz bem o teu filho, ela falou: meu Senhor, eu não pedi para o Senhor não mentir para mim, eu não pedi filho algum. Naquele momento ali ele entendeu o que estava acontecendo. Ele falou: meu servo Geazi, pega o meu cajado, pega aqui uma jumenta e vai até onde está a criança. Se alguém te saudar, não saúda, se alguém te chamar, não olha, vai direto aonde está a criança e estende o cajado sobre o rosto dela. Sabe o que acontece? Outra lição aqui nós temos nessa noite. Qual é a lição? Porque quando muitas das vezes o Senhor entrega alguma coisa em tuas mãos, não é para outra pessoa fazer, e sim para você ir fazer pessoalmente, porque a missão não é para segundos, a missão é para você. Agora o Senhor entregou a autoridade nas tuas mãos.
o cajado encostou sobre o rosto da criança. Olhou, nada aconteceu. Pegou na criança, está fria. Pegou novamente aquela jumenta e voltou até onde estava o profeta. Ele falou: meu Senhor, nada aconteceu, a criança está morta. E naquele momento ali, ele monta naquela jumenta, junto com sua jumenta, retorna novamente para a sua casa. Ele sobe até onde está o seu quarto e ele se depara com aquela criança, a qual um dia foi uma promessa, a qual um dia foi uma profecia, a qual um dia ele profetizou, e ele crê que ela ainda vai ressuscitar. Por quê? Porque ele era um homem de autoridade, e quando uma promessa é de Deus, ela não morre, a promessa não morre. Deus te falar uma coisa nessa noite. Ele olhou para aquela criança, deitou em cima dela com a sua boca, colocou sobre a boca daquela criança, segundo a Bíblia, com a sua mão colocou sobre a mãozinha dela, com a sua outra mão colocou na outra mãozinha dela. E sabe o que aconteceu? Sobre o seu corpo havia o que? Autoridade. E a Bíblia diz que o corpo daquela que estava morta começou a se esquentar novamente, se esquentar novamente, se esquentar novamente. Sabe o que isso quer dizer sobre você? Há uma autoridade que lá fora não tem, que no bar não tem, que na praça não tem, somente em você. A autoridade daquele que vive, daquele que vive, daquele que vive e reina para todo sempre. Glória. Aleluia. Ele saiu e aquela criança se assentou à beira da cama. A promessa não morre, a promessa não morre. Para muitos a promessa pode ter até morrido, mas a promessa, igual a Eliseu, ainda está viva. Se você crê nessa noite, adora o nome dele. Tiazi, se coloque de pé nessa noite. Chama a sunamita, porque a promessa de Deus ainda está de pé, sunamita. Sunamita sobe, e segundo a Bíblia, ela começa a adorar ao Senhor. Sabe por que hoje eu trouxe essa palavra? Porque além de ser a terça da adoração, eu profetizo na tua vida, como início da palavra do Senhor, que muito em breve a promessa vai novamente ressuscitar, ela vai se cumprir, e você vai glorificar, vai glorificar, vai glorificar, vai exaltar, vai dar glória a Deus e aleluia, e vai dizer: vale a pena ser fiel, aleluia. Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para cumprir. O Senhor tem promessa, o Senhor tem promessa, Ele ainda é fiel para cumprir. Não te preocupe com o que está acontecendo, não te preocupe com o que disseram de você lá atrás, se te rejeitaram, se profetizaram coisa ruim para você. A primeira e a última palavra, vem dele, vem dele, vem dele. E nos servos do Senhor, segundo a Bíblia, ele fala assim: ai de mim, se alguém tocar ou fizer alguma coisa contra os meus pequeninos. Irmão, irmã, tu é a pequenina do Senhor, tu é a queridinha do Senhor, tu é a noiva dele, ele que te guarda, ele que te protege, é ele que zela por ti. Então não te preocupa, porque a vitória é sua. Arabaia, suri, canta, lava, suri, canta, leve, a surianda. Oh Deus, Pai, te apresenta a tua igreja, Deus que está sobre debaixo de uma autoridade, de um poder constituído por ti. Pai querido e santo, eu venho, meu Pai, te pedir para que o Senhor venha, meu
meu Pai, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, e sobre a tua vontade, que a promessa venha se cumprir. E profetizo também, meu Pai, antes do término do primeiro semestre desse ano, vai ter vitória de vitória, vai ter, amado, testemunho de vitória, testemunho de conquista, testemunho de libertação, testemunho de retorno, e o teu nome vai ser glorificado. Então, meu Deus querido e santo, vem segurar na mão, vem dar forças, vem, meu Pai, querendo trabalhar grandiosamente. É o que te pedimos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. E você que crê na sua vitória, diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos,